Boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui a correção da nossa atividade e aí, na medida que formos passando as questões, eu vou comentando sobre elas, né? A nossa primeira questão fala: situe em uma linha do tempo as leis abolicionistas a seguir, resumindo as determinações de cada uma delas: Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Eusébio de Queiroz. Então, aqui é o seguinte: o ideal seria fazer uma linhazinha colocando na ordem crescente cada momento, né, das leis. Mas aí eu fiz aqui só colocando aqui em ordem, né? A primeira começa em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos no Brasil. Depois, em 1871, a Lei do Ventre Livre, que declarava livre os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data de sua publicação. Em 1885, a Lei do Sexagenário, que tornava livre os escravos maiores de 60 anos. E por último, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A segunda questão: como as ações dos escravizados contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Nós vimos lá na aula que, a partir do recrudescimento, né, das ideias abolicionistas, né, onde elas vão se fortalecendo, os escravizados eles ajudaram nisso de que forma? Promovendo fugas em massa, fugindo das propriedades. Aqueles que já eram libertos, eles invadiam as propriedades rurais para libertar os outros que ainda eram cativos. Formaram quilombos, muitos se recusaram a trabalhar e entre outras formas de resistências que contribuíram para libertá-los da escravidão no Brasil. A nossa terceira questão: o que foram as colônias de parceria do Segundo Reinado? As colônias de parceria foram um programa de incentivo à imigração para o Brasil. Por meio dele, os imigrantes recebiam um lote de terra do proprietário, que assumia as despesas com a viagem e de tudo que era necessário para a instalação dos colonos. Parte dos lucros obtidos com as vendas das colheitas dessa terra era dada ao proprietário. Contudo, o proprietário também cobrava dos imigrantes os valores gastos para trazê-los e instalá-los naquela terra. Então, essas colônias de parceria é no momento em que a escravidão está entrando em decadência, já se percebe que não é mais sustentável, principalmente depois da pressão inglesa, né, que começou a prender os navios que transportavam africanos escravizados, e aí eles começam a buscar alternativas, né, de mão de obra. Perceberam que a escravidão teria um fim logo e começam a buscar uma alternativa de mão de obra. Isso seria aí a incentivação, né, um incentivo à imigração, trazer europeus, nesse momento principalmente italianos, e aí para isso os proprietários, né, os grandes fazendeiros, eles davam um pedaço de terra cediam um pedaço de terra para o imigrante, para ele cultivar, e em troca, parte da colheita teria que ser pago, devolvido, né, para o dono das terras. Né? Nossa quarta questão: houve um grande desenvolvimento cultural no Brasil, no Segundo Reinado, mas que não era acessível a toda a população. Nós vimos isso também lá na aula. Né? Explica essa afirmação. Vimos que ao longo do Segundo Reinado, Dom Pedro II ele incentivou a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas e a fotografia, além de ter fundado e financiado colégios, institutos de pesquisa, museus, teatros, escolas de música e de medicina. Essas medidas elas promoveram o desenvolvimento de uma intensa vida cultural nos espaços ricos, né? Nos espaços ricos das cidades. No entanto, esse desenvolvimento não atingiu a maior parte da população, que nesse momento era analfabeta e vivia nas áreas sem infraestrutura adequada. Nesse momento também desenvolveu essas pessoas, né, essa maior parte da população, elas desenvolvem ali por conta própria, no seu meio, uma cultura popular
foi manifestada, por exemplo, pela modinha, pelo chorinho, reizado, lundu, batuque e o machixe. Aí fazendo parte da cultura popular. Nós falamos isso lá na aula, né? Houve uma cultura de elite, que era um pequeno grupo da sociedade, das cidades brasileiras, que consumia essa cultura. Como nós falamos, teatro, música, literatura, com findas, né, adotada parte da cultura europeia, e enquanto isso a maioria da população brasileira não tinha acesso a essa cultura e desenvolveram ali a sua própria cultura. Como os artistas, intelectuais, poetas, etc., românticos contribuíram para a criação de uma identidade nacional no Brasil. O romantismo no Brasil se expressou principalmente na primeira geração sob a criação de uma identidade nacional, por meio da exaltação do indígena e da natureza no país. O índio tornou-se símbolo nacional, o herói fundador da brasilidade. Nós falamos isso também lá na aula. Qualquer coisa veja o vídeo lá. Quais foram os efeitos da escravidão para a sociedade brasileira atual? Justifique. Aí nós temos aí que os efeitos da escravidão, a desigualdade social e o preconceito racial, certo? Esses elementos a gente pode perceber, tanto a desigualdade quanto o preconceito, nos indicadores sociais brasileiros, indicadores de renda, de escolaridade, moradia, e da população prisional. Observando esses indicadores, eles atestam a realidade da população negra em contraste com a população branca do país. E aí depois nós temos aqui a última questão, que é quais grupos e ações combatem a herança da sociedade escravista no Brasil. Nós temos aí o movimento negro e outros grupos, outros setores da sociedade civil organizada que têm se articulado, pressionando o governo a desenvolver políticas públicas que mitiguem, né, que diminua no Brasil atual os efeitos da escravidão. E entre as atitudes que, a partir dessa pressão, foram tomadas pelo governo, temos a Lei 12.711 de 2012, que é conhecida como Lei das Cotas, Lei de Cotas, que acabou ampliando a presença dos afrodescendentes na universidade brasileira, né, contribuindo para a ascensão profissional e a melhora dos indicadores sociais. Então, gente, é isso. Vou deixar essas questões em PDF também, logo abaixo, e na sexta-feira próxima a gente faz uma avaliação desse assunto. Aí vocês dêem uma estudada. Até a próxima aula.